Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês 3 livros que mudaram a minha vida, assim, por completo. Oi, minha gente! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Denise, sou estudante de psicanálise e apaixonada pela lei da atração e quero compartilhar com vocês sobre esse assunto que eu amo de paixão. E hoje eu vim compartilhar 3 livros que me fizeram expandir a minha consciência. O primeiro livro, gente, é esse daqui, ó. O Campo de Batalha da Mente. Esse é um livro que apareceu pra mim. Esse livro é um livro da minha irmã, ela emprestou pra mim, né? Na época eu tava com muita depressão e eu li ele 2 vezes. Foi a época que eu descobri que existia a mente, que existia o subconsciente. Hoje, né, que eu sei da psicanálise, que existe o inconsciente, que existe o subconsciente. Então foi esse livro que me introduziu para essa paixão, falar sobre a mente. Tá? É um livro muito bom, é um livro cristão, que aprender sobre mudar totalmente a sua mente. Esse é um livro que eu indico muito, muito mesmo. Mas antes de eu ler esse livro aqui, gente, tinha aparecido, eu lembro que eu estava passando por uma crise muito grande. Eu me lembro que meu pai tinha ido embora, tinha abandonado a minha mãe, tinha abandonado tudo, e eu tinha uma loja e eu tinha perdido dinheiro, eu tinha confiado nas pessoas e eu tinha perdido um dinheiro muito grande. Então aquilo para mim me arrasou muito. E aí eu tava fuçando a internet, isso em 2010, eu estava fuçando a internet e apareceu alguém falando, olha que interessante, falando sobre vaga de carro. Que alguém tinha passado, não lembro mais, gente, quem foi que eu ouvi isso. Alguém tinha ido para um shopping e chegou lá, ele queria uma vaga, não tinha uma vaga de estacionamento. E ele queria uma vaga de estacionamento, passou, tava cheia. Quando ele voltou, falou, não, aquela vaga lá que eu quero é minha. Quando ele voltou, o carro estava saindo e ele pôde colocar o carro naquela vaga. Eu achei isso tão interessante, falei, nossa, que negócio mágico é esse? Eu comecei a pesquisar sobre do que ele estava falando e aí apareceu o livro da Rhonda Byrne, que é o livro O Segredo. Esse é o amorzinho da minha vida, eu amo esse livro, já li ele umas 3 vezes, eu já assisti o documentário dele também. Só que eu lembro que quando eu comecei a pesquisar do que aquele rapaz estava falando sobre a vaga de carro, eu fui na biblioteca, né, pegar o livro e lá tinha esse livro aqui. E quando eu peguei esse livro, cheguei em casa, tinha umas pessoas da igreja da minha mãe e começou a falar pra mim que eu não deveria ler esse livro, um livro que pessoas cristãs não lia. Como eu era muito obediente, eu acabei não lendo o livro. Eu li algumas páginas só e eu acabei não lendo o livro, mas sempre aguçou aquela curiosidade de saber do que se tratava o livro, sabe? E eu me lembro que uma vez eu fui na loja americana e eu vi o livro, aí eu folhei ele de novo para ver algumas partes e aquilo me chamava muita atenção, mas eu tinha um medo de ler ele porque pessoas cristãs não liam esse livro. E deixei para lá o livro, deixei o livro para lá e continuei lendo vários outros livros, apareceu vários outros livros para mim e eu fui lendo sobre a mente, que daí depois desse livro aqui, depois apareceu esse livro aqui em 2011, aí eu apareceu em 2011, que a minha irmã emprestou para mim, aí eu li, aí eu fui aprender sobre a mente, né, sobre a mente, sobre o subconsciente. E tô eu fuçando, como eu sou um pouquinho rata de biblioteca, eu amo biblioteca, gente. Eu sou apaixonada por biblioteca, por livraria também. Nossa, é um cheiro. Eu sou muito ligada a cheiro, vocês perceberam, né? Eu sou muito ligada a cheiro. E o cheiro de livraria é o melhor lugar do planeta Terra. O cheiro de livraria é o melhor cheiro do mundo. E ainda bem que eu coloquei isso no coração dos meus filhos também. E aí apareceu o livro O Poder do Subconsciente. Nem era esse aqui, gente. Eu li esse livro várias vezes, do Dr. Joseph Murphy. Eu li esse livro. A capa nem era esse, era uma outra capa. Eu li esse livro e eu falei, meu Deus, não é possível que a gente tenha um subconsciente. Porque eu já tinha meio que descoberto que existia uma mente, né, que pensava. Aí eu peguei esse livro e li. Eu falei, meu Deus, a vida não é tão difícil assim? Porque eu tinha uma perspectiva da vida, gente, vocês não têm noção. Uma hora eu conto pra vocês, né? Que era sobre o merecimento, sobre tantas coisas que colocaram na minha cabeça, né? Que foi uma crença, né? Mas é uma crença normal, veio dos meus pais. Os pais deles passaram pra eles e eles passaram pra gente. E é normal isso, sabe?
E esse ciclo se encerrou em mim. Aí eu comecei a ler esse livro aqui e falei, gente, não é normal, esse livro não é normal. Eu me apaixonei por esse livro e eu li outros do Dr. Joseph Murphy e apareceu vários outros. Mas o que eu tô mostrando pra vocês aqui, gente, são livros que eu acabei comprando porque transformaram, eu quero ter na minha biblioteca esses livros que transformaram, assim, completamente a minha mente subconsciente. Esses são os 3 livros, assim, que mais me modificaram o meu modo de pensar. Eu me lembro também que quando eu perdi o meu filho, esse livro me ajudou muito. Esse é um dos livros que me ajudaram muito. Ah, e lembra que eu não li esse livro aqui? Eu não li esse livro aqui. Eu fiquei, gente, muito tempo depois, foi 2010 que esse livro apareceu. Meu filho morreu em 2016. Aí eu peguei esse livro na biblioteca e li ele todinho. Foi quando meu filho morreu uma semana. Na próxima semana eu peguei o livro, fui na biblioteca, falei, eu quero que ele leia aquele livro. Eu li todo esse livro, acho que foi em um dia, gente. Eu fui lendo. Falei, depois eu descobri que tinha o documentário. E aí eu já assisti o documentário umas 2, 3 vezes. Eu amo ler esse livro. Essa semana eu comecei a ler ele novamente. E quando eu saio, como ele é pequenininho, eu levo sempre na minha bolsa, porque eu gosto de bolsa pequena. Esse livro tá sempre comigo, sempre lembrando que a vida ela não é tão difícil como me mostraram pra mim que ela era difícil demais, gente. E esse livro me faz lembrar disso, que basta um sentimento, sabe? Depois desse livro, de novo, eu fui lá e peguei esse livro de novo e li quando meu filho faleceu. Esses 2 livros, assim, me ajudaram muito, mudaram minha perspectiva de vida, mudaram muito tudo que tem aqui dentro, mudaram muito, gente, muito. Eu sempre quis vir aqui compartilhar com vocês sobre essas minhas experiências, sobre essas minhas vivências, só que eu sempre tive medo do julgamento, medo das outras pessoas, medo de não saber falar pra vocês, né? E aí eu falei assim, por que eu não falo das minhas experiências? Não preciso falar nada técnico, né? Porque eu tô ainda nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, nessa expansão de consciência, que pra mim modificou muito. Se vocês me verem, eu, Denise, com 20 anos, com 15 anos, você me vê hoje, a Denise, com 42 anos, vocês vão falar que é mentira minha. Vocês vão ver. Eu vou achar uma foto, eu vou colocar aqui pra vocês uma foto. Se eu achar, se tem aqui a foto, porque eu achei. Vocês vão ver a Denise de 15, de 20 com a Denise de 42. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu sempre gostei de ler, gente. Eu sempre fui apaixonada por leitura. Amei ler. Mas eu não colocava nada em prática daquilo que eu lia. Só tinha conhecimento, mas não tinha prática daquilo, sabe? Eu não conseguia viver aquilo. Então, pra mim, ler esses livros e colocar em prática tudo que eles falam é muito bom mesmo. Eu me lembro que quando veio a pandemia, e eu não tinha esse livro. Eu não tinha esse livro. E eu queria muito esse livro, gente, para ler na época da pandemia. As bibliotecas estavam fechadas e eu queria muito ler esse livro. Aí eu fiz o quê, gente? Peguei, baixei ele no meu celular e enviei pro lugar para tirar xerox. E aí eu doei o livro, tipo um e-book, eu doei pro meu irmão foi lá e ficou com, eu dei para ele ler, para modificar a vida dele. E eu sempre gosto de compartilhar as coisas legais que acontecem comigo com as pessoas. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das minhas experiências. E se vocês gostam de vídeo assim, por favor, se inscreva, deixa seu like, comenta lá se vocês estão gostando dessa nova Denise. E é isso, gente, beijo no coração de vocês, até a próxima, tchau!